Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus voltar. Estamos juntos, graças ao bom Deus, e é hora de ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra. Nós temos pensado nesses dias a respeito da história de Maria, a mãe do nosso Salvador. E eu coloquei o título da mensagem, A Serva do Senhor. Eu sou encantado com a reação de Maria quando o anjo Gabriel vem visitá-la e anuncia que ela ficaria gestante do Salvador. Sem dúvida alguma, Maria não compreendeu tudo o que o anjo lhe informou, até porque essa foi uma visita inesperada. E a mensagem foi extraordinária. No entanto, me encanta com o desfecho dessa narrativa, desse encontro do anjo Gabriel com Maria. Sua resposta diante do chamado divino é inspiradora. Eu leio agora Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 38. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Oh, que lindo, aqui está a serva do Senhor. Apresentar-se como serva do Senhor significa que ela aceita o chamado, a missão, o desafio, e vai proceder de forma obediente. Uma garota aberta e disposta a seguir a vontade de Deus, mesmo ao receber uma missão inesperada e desafiadora, e também sem compreender de forma completa o que isso significava. Maria decidiu confiar que Deus estava no controle e cuidaria de tudo. Um lindo exemplo de submissão e obediência. Ela não se preocupou como seria vista pelos outros, porque amou mais a Deus do que a sua reputação. O que vão pensar de mim não importa. O importante é o que Deus pensa. Ele me escolheu e me abençoou. Viverei para cumprir os propósitos dele na minha vida. Oh, louvado seja o Senhor! Sem dúvida, este foi o pensamento de Maria. Qual o preço a ser pago por aceitar esse desafio? Além da perda da reputação sua e da família, poderia perder o noivo, a quem amava, e até a própria vida, se a comunidade decidisse apedrejá-la. Naquele tempo e naquela cultura, era elevadíssimo o custo de ser uma mãe solteira. Seria uma mulher discriminada e abandonada, que criaria seu filho sozinha. No entanto, Maria aceitou o desafio porque acreditou que Deus seria o pai do seu filho. O que nós aprendemos com a história de Maria até agora? Eu diria pelo menos 2 pontos importantes. O primeiro, os grandes aos olhos do mundo podem ser pequenos aos olhos de Deus. E aqueles que o mundo vê como pequenos, insignificantes e desconhecidos, podem ser os maiores na visão divina. Porque lembre-se, Deus não vê como o ser humano vê.
O ser humano vê a aparência, porém Deus vê o coração. E como eu lhe disse outro dia, por isso é que a gente não pode subestimar as pessoas simples. Elas podem ter muito mais a oferecer do que o nosso preconceito nos permita perceber. Outra lição importante que a gente aprende com Maria até aqui: o Espírito Santo, ele é o capacitador daqueles que são chamados por Deus. O que mais importa para Deus não é a nossa experiência, mas a nossa obediência. Não é a nossa capacidade, mas a nossa santidade. Milagres podem acontecer no desempenho fiel da nossa missão, porque para Deus nada é impossível. Em realidade, as nossas impossibilidades são as grandes oportunidades de Deus manifestar o seu poder. Oh, Deus seja louvado! E como eu disse, me encanta e me inspira a atitude de Maria depois que o anjo Gabriel lhe anuncia o fato de que ela ficaria gestante do Senhor Jesus Cristo, aquele que seria o Salvador do mundo. Eis aqui a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou, ou que se cumpra em mim a tua palavra, a vontade do Senhor. Acredite, tudo que Deus precisa é de um coração disponível, que aceite, que permita que a sua vontade se realize em nós. Coloque-se inteiramente nas mãos de Deus hoje e creia, o Senhor está contigo. O Senhor tem lhe chamado também para uma missão especial. É verdade que somente Maria foi chamada para essa missão tão grandiosa, tão espetacular. Porém, todos os dias Deus está chamando homens e mulheres, em todos os lugares, em todas as partes, de todas as idades, independentemente de condição social, econômica, intelectual. Deus está chamando homens e mulheres para que se reconciliem com Ele e recebam dele a missão de viver e anunciar o Evangelho aos seus semelhantes. De modo que você e eu também somos chamados. E qual será a sua atitude? Qual é a minha atitude? Sigamos o exemplo lindo de Maria. Diga: Senhor, aqui está o teu servo, aqui está a tua serva. Que aconteça comigo o que você falou, que os teus propósitos se realizem na minha vida. Me olho no espelho e só vejo meus defeitos. Vejo quão distante estou do ideal, quão dissemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores, minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus, com seu amor me ergueu, com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Eu saio para a vida, pras batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como Ele foi. Só depender de Deus, viver o amor. Peço todo dia que Ele seja o guia. Ponha seu Espírito em mim, me torne habilitado pra servir. E Deus, com seu amor me ouviu,
graça me envolveu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. E é nele que eu sigo em frente, e pensando nele eu escolho a vida. O caminho largo já não me seduz, vou andando no caminho estreito, esse é meu jeito, e Ele vai comigo. Se Ele vai comigo, porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou, naquele que me comprou. Louvo o seu nome. Nós te louvamos, Senhor, pela inspiradora história de Maria, uma garota simples, uma mulher humilde, mas que ao ser chamada para uma grandiosa missão, teve coragem de aceitar e seguir, viver os teus propósitos. Ó Deus querido, queremos nos colocar inteiramente nas tuas mãos e assim como Maria, nós declaramos: eis aqui, Senhor, teus servos, tuas servas. Realiza em nossa vida tudo, Senhor, de acordo com os teus propósitos. Capacita-nos para a missão para a qual tu nos chamaste. Nossa vida está nas tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.